Capítulo 7. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Quando meu amigo disse, ela está morta, ele estava apavorado. Eu nunca havia visto um homem tão assustado em toda a minha vida. O que eu devo fazer? Perguntou ele. Você pode até achar que o que eu fiz em seguida tenha sido algo absurdo, mas corri até a cama e a arranquei de lá, carregando-a nos ombros. Levei-a até a parede e a ergui, firmando o seu corpo contra aquela parede, já que ela estava realmente morta. Olhei firmemente para o seu rosto, e disse, em nome de Jesus, eu repreendo este espírito de morte. Repentinamente, todo o seu corpo começou a tremer, desde o alto da cabeça até a sola do pé, e continuei, em nome de Jesus, eu te ordeno que andes, disse a ela. Tornei a repetir, em nome de Jesus, ande, e ela andou. 1. A ressurreição de mortos era apenas uma das facetas extraordinárias do ministério de Smith Wigglesworth. Este grande apóstolo da fé andou debaixo de tão grande medida da unção de Deus que os milagres que aconteceram durante o seu ministério eram coisas de valor secundário. Durante a sua vida, este que um dia havia sido encanador, daria um novo significado à palavra ousadia. Você só precisa de um requisito para ter ousadia: simplesmente crer. Para Wigglesworth, a simples obediência àquilo que se crê, não é nenhum ato extraordinário, é apenas o resultado dessa crença. Sua própria fé era conhecida como uma fé inabalável e, às vezes, implacável. Entretanto, ele também era conhecido como sendo possuidor de uma unção incomum para o ensino, bem como de um grande senso de compaixão, uma característica que produzia incontáveis conversões e milagres em seu ministério, todos os dias. O pequeno colhedor de nabos. Smith nasceu no dia 8 de junho de 1859, na pequena vila de Manston, em Yorkshire, na Inglaterra. Seus pais foram John e Martha Wigglesworth. Quando ele nasceu, o ano de 1859 já estava sendo considerado um ano histórico. O terceiro grande despertar estava acontecendo na América já fazia 2 anos. O general William Booth havia se afastado do sistema tradicional de igrejas para fundar o Exército de Salvação, e a igreja do país de Gales estava orando a Deus por um avivamento. 2. Que Smith fosse contado entre os grandes líderes cristãos como Booth na sua época, era algo que nem passava pela mente dos pais de Smith. Contudo, era exatamente isso o que iria acontecer no futuro. O filho deles seria aquele que traria o fogo de Deus de volta ao altar das igrejas que se encontravam com sua chama apagada durante centenas de anos. A família de Smith era bastante pobre. Seu pai trabalhava muitas horas por dia para sustentar sua esposa, uma filha e 3 filhos. Por isso, o garoto começou a trabalhar com a idade de 6 anos, colhendo nabos em uma plantação da região. O trabalho era pesado, e suas pequenas mãos ficavam feridas e inchadas de tanto colher nabos desde a manhã até a noite. Mas isso contribuiu para formar nele uma sólida ética de trabalho, como a de seu pai, uma ética que implicava trabalhar longas horas, arduamente, pelo ganho a ser obtido. Quando Smith completou 7 anos de idade, foi trabalhar com o pai e um amigo da família na fábrica de tecidos de lã da cidade. Desde então, a vida se tornou um pouco mais fácil para a família Wigglesworth, pois seus rendimentos aumentaram e a comida se tornou um pouco mais abundante. O pai de Smith era um grande amante de pássaros. Teve uma época que ele chegou a ter 16 deles em casa. Sua predileção era pelos cantadores. Dessa forma, o garoto desenvolveu o mesmo interesse do pai pela natureza e estava sempre à procura de ninhos. Às vezes ele capturava pássaros cantadores e os vendia no mercado da cidade, para conseguir algum dinheiro para ajudar no sustento de sua família. Qual é a diferença entre nós? Embora seus pais não fossem cristãos, nunca houve um tempo na vida do jovem Smith em que ele não estivesse buscando a Deus. Em casa, os seus pais nunca o ensinaram a orar, mesmo assim, ele estava sempre buscando o Senhor à sua maneira. Muitas vezes Smith orava a Deus pedindo que ele lhe mostrasse onde encontrar algum ninho de pássaros e quase que instantaneamente, ele encontrava um. Sua avó era um antigo membro da igreja wesleyana, que acreditava no poder de Deus e sempre fazia questão de que Smith fosse à igreja com ela. E como qualquer garoto da sua idade,
Ele se sentava e ficava observando os mais velhos baterem palmas, dançarem na presença do Senhor e cantarem canções que falavam sobre o sangue. Quando ele completou 8 anos de idade, resolveu que já era hora de participar do louvor, juntamente com os irmãos da igreja. E tão logo ele começou a participar nos cânticos, recebeu uma clara compreensão sobre o novo nascimento e passou a entender o que Jesus havia feito por ele por intermédio de sua morte e ressurreição. Mais tarde, Smith escreveu o seguinte sobre aquela experiência: compreende que Deus nos ama tanto que tornou a salvação o mais fácil possível. Tudo o que precisamos é simplesmente crer. 2. E ele nunca teve a menor dúvida com relação à sua salvação. O jovem Wigglesworth imediatamente se tornou um ganhador de almas, e a primeira pessoa que ele ganhou para Cristo foi a sua própria mãe. Quando seu pai via que a experiência cristã havia alcançado a sua casa, começou a levar a família para a igreja episcopal. Nessa época o pai de Smith ainda não era nascido de novo. Gostava do pároco, já que costumavam frequentar o mesmo bar para se divertirem e beberem cerveja juntos. Logo cedo, Smith concordou em participar do córil da igreja, juntamente como seu irmão. Pelo fato de ter tido de trabalhar ainda muito criança, Wigglesworth impedido de frequentar uma escola secular. Tinha quase 10 anos quando fez a sob profissão de fé. Durante aquela cerimônia, quando o pastor estendeu as mãos sobre ele, uma poderosa consciência da presença de Deus, que permaneceria com essa por muitos dias, encheu o seu coração. Entretanto, aquela sua experiência parecia ter acontecido somente com ele, deixando de fora os outros garotos, como o próprio Smith escreveu mais tarde. Depois da cerimônia de profissão de fé, todos os outros garotos continuaram sua vida de brigas e palavrões, e eu ficava me perguntando o que havia de diferente entre eles e eu. 4. Existe algo diferente em você. Quando Smith estava com 13 anos, sua família se mudou de Mestompanay Bradford, onde ele começou a participar ativamente na igreja metodista Westcliff e sua vida espiritual adquiriu um novo significado e ele ansiava pelo Espírito e de Deus. Embora não lesse muito bem, ele nunca saía de casa sem levar o seu novo teatimento no bolso. Mais tarde, os metodistas planejaram uma reunião especial de pregação, e 10 jovens foram escolhidos para participar, inclusive Smith. Com 3 semanas para preparar, o adolescente passou em oração. Quando o dia chegou, ele subiu a púlpito e pregou durante 15 minutos. Ao terminar a sua pregação, ele não havia a mínima ideia do que havia dito. Tudo de que conseguia se lembrar era da incrível zelo que tomou conta dele ao ouvir os aplausos e os gritos entusiasmados das pessoas. Depois disso, Smith começou a pregar o evangelho a todas as pessoas que encontrava. Entretanto, não conseguia compreender por que tantos pareciam tão desinteressados. Depois, em 1875, o Exército de Salvação iniciou um trabalho em Bradford, e Smith ficou extasiado quando ouviu a novidade. Finalmente ele poderia se juntar a um grupo que compartilhava do seu desejo pelos perdidos. Assim, quando aquele ministério chegou à sua cidade, Smith se uniu ao grupo e logo aprendeu sobre o poder da oração e de jejum. Naquele tempo, o Exército de Salvação obtinha mais resultados que qualquer outro ministério, especialmente em se tratando de número de convertidos. Muitas vezes eles tinham reuniões de oração onde ficavam toda a noite prostrados diante do Senhor. Os primeiros membros do Exército de Salvação tinham grande autoridade espiritual, e isso era perceptível em cada culto que realizavam. Nas reuniões semanais, o grupo se reunia e pedia a Deus pelo menos de 50 a 100 pessoas para o Senhor, sabendo que alcançariam esse número e até mais. Um grande número de pessoas aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador por intermédio daquele ministério ali na cidade de Bradford. Quando Smith estava com 17 anos de idade, um homem de Deus que trabalhava com ele no moinho, lhe ensinou a profissão de encanador, e durante o tempo que trabalharam juntos, esse homem explicou a Smith o significado e a importância do batismo nas águas. Ansioso por cumprir todos os mandamentos da palavra de Deus,
Smith alegremente obedeceu às ordenanças sobre o batismo e procurou ser batizado imediatamente. Durante esse tempo ele também conheceu a mensagem sobre a segunda vinda de Cristo, e cria firmemente que Jesus voltaria na virada daquele século. Por isso, estava determinado a mudar o curso da vida de cada pessoa que cruzasse o seu caminho. Confiando totalmente que o Senhor proveria todas as coisas para ele, Smith decidiu começar o seu ministério. Em 1877, ele foi procurar emprego em uma companhia de serviços hidráulicos. Chegando lá, porém, o dono lhe informou que não havia vagas. Smith agradeceu, se desculpou por estar tomando o seu tempo, e se virou para sair. De repente, entretanto, o homem o chamou de volta e lhe disse: "Existe alguma coisa diferente em você. Eu simplesmente não posso deixá-lo ir." 5 Assim, Smith foi contratado. Smith fazia um trabalho tão excelente que em pouco tempo não havia mais trabalho para fazer e ele trabalhava rápido demais. Então ele decidiu se mudar para Liverpool, e usar ali a sua experiência com a hidráulica. Cheio do poder de Deus, ele resolveu começar a trabalhar entre as crianças de rua daquela cidade. Desejoso de ajudá-las, Smith pregou-lhes o Evangelho do Senhor Jesus e centenas delas passaram a vir para o galpão no cais, onde ele ministrava. Maltrapilhos e famintos, meninos e meninas vinham até Smith e ele cuidava de cada um. Embora tivesse um bom rendimento financeiro, Smith nunca gastava o seu dinheiro com ele próprio. Em vez disso, preferia usar todos os seus recursos para vestir e alimentar aquelas crianças. Além do seu ministério com as crianças, Smith e um amigo visitavam hospitais e navios testemunhando de Jesus Cristo para as pessoas ali. Ele dedicava todos os domingos ao jejum e à oração em favor desses trabalhos e nunca via menos do que 50 conversões cada vez que ele pregava. O pessoal do Exército de Salvação sempre o convidava para pregar em seus cultos e enquanto pregava sempre se emocionava muito e chorava diante do público. Embora ele desejasse possuir a eloquência de Charles Spurgeon e de outros grandes pregadores, era o seu quebrantamento que fazia com que centenas de pessoas viessem à frente desejosas de conhecer a Deus. Quem são estas pessoas excêntricas? Um dos diferenciais mais marcantes da vida de Smith Wigglesworth foi a sua ex-esposa, Mary Jane Palifer Atherstone. Na vida de grandes casais envolvidos com o ministério cristão, parece que quando um é muito vigoroso, o outro deve exercer um papel mais nos bastidores, para poder evitar ao máximo os conflitos. Entretanto, definitivamente esse não era o caso dos Wigglesworth. Pali era igualmente forte, se não mais forte ainda que seu marido, em algumas áreas. Contudo, ela nunca se recusou a ocupar o segundo lugar quando era necessário, e Wigglesworth estava de acordo com a sua maneira de agir. Ele disse o seguinte, a respeito da companheira: "Tudo que sou hoje eu devo, pela graça de Deus, à minha preciosa esposa. Ela sempre foi adorável." 6. Palifer Atherstone nasceu em uma boa família metodista. Embora seu pai fosse um dos defensores do movimento pela abstinência, acabou herdando uma grande fortuna que fora amealhada com a venda de bebidas alcoólicas. Não obstante, coerente com suas convicções, ele recusou-se a aceitar um centavo sequer dessa herança de origem iníqua. Pali observou o estilo de vida de seu pai e reproduziu o seu caráter firme e as suas crenças sobre santidade. Uma outra característica dela é que sempre falava o que pensava. Mais tarde, Pali abandonou seu ambiente na alta sociedade e foi em busca de fama e fortuna, na cidade de Bradford. Quando chegou ali, arranjou emprego na casa de uma família numerosa. Certo dia, quando estava ali naquela cidade, ouviu gritos e sons de trombetas. Procurando chegar até onde estava o barulho, ficou intrigada com o que viu. Era uma reunião ao ar livre. Naquela época, o Exército de Salvação ainda não era uma organização muito conhecida. Pali pensou, quem são estas pessoas excêntricas? Curiosa, ela seguiu o grupo que foi parar em uma velha e espaçosa construção. Quando os membros daquele exército marcharam para dentro do prédio, ela permaneceu na esquina, com a esperança de que ninguém a tivesse visto ali. Finalmente, vencida pela curiosidade, entrou, meio que escondida, e sentou-se na parte de cima, na galeria. Aleluia, está feito.
Naquele dia, quem estava pregando era Gypsy Tilly Smith, irmã do famoso evangelista Gypsy Radney Smith. Literalmente despejando sua ardente mensagem sobre as pessoas, ela pregou a salvação por intermédio do sangue de Jesus. Polly foi profundamente tocada por aquelas palavras e, compreendendo a sua condição de perdida, saiu da galeria, dirigiu-se até a parte da frente do salão e caiu de joelhos. Ela recusou a oração de qualquer um dos ajudantes que estavam ali até que, finalmente, Tilly Smith abriu caminho em direção ao lugar onde ela estava, vindo ao seu encontro para orar com ela. Com a luz de Cristo aquecendo seu coração, Polly levantou-se de um salto, tirou suas luvas, atirou-as para cima, e gritou: Aleluia! Está feito. Sete sentado entre os presentes, não muito longe de onde ela estava, um jovem olhava atentamente para Polly. Esse jovem, mais tarde, se tornaria o seu futuro marido e companheiro de destino, Smith Wigglesworth. Parecia que desde o início havia uma inspiração divina sobre ela, disse Smith. 8 Na noite seguinte, quando ela estava dando o seu testemunho, ele sentiu que ela era a pessoa de Deus para ele. Depois de concluir o habitual período de treinamento do Exército de Salvação, Polly recebeu, do próprio General Booth, a patente de oficial daquele exército. Em seguida, Polly seguiu para a Escócia, para servir no destacamento daquele país durante uma temporada. Ao terminar, retornou para Bradford. Algum tempo depois, ela deixou o exército, por causa de um conflito a respeito de seu relacionamento com Wigglesworth. Ela era uma oficial, enquanto ele era apenas um simples soldado. E apesar de Smith nunca ter ingressado oficialmente no Exército de Salvação, as regras sobre relacionamentos entre essas duas categorias eram muito rigorosas. Depois que deixou o Exército de Salvação, Polly passou a fazer parte de um outro exército, agora o Blue Ribbon Army, Exército da Fita Azul. Entretanto, permaneceu sendo sempre uma grande amiga dos membros do seu antigo destacamento. Nessa época, os líderes da Igreja Metodista a convidaram para fazer um trabalho de evangelismo entre as igrejas deles, e centenas vieram a se converter por intermédio do ministério dela. O poder de Deus estava claramente muito forte em sua vida. Smith, você não é meu dono. Polly se tornou a senhora Wigglesworth em 1882, com a idade de 22 anos. Smith era um ano mais velho. Nessa época, ele estava muito satisfeito com seu trabalho no setor hidráulico, e encorajou sua esposa a continuar o seu ministério evangelístico. Contudo, ele sentia um peso no coração por certa área da cidade de Bradford, onde não havia igreja. Por isso, o casal alugou um pequeno local e abriu as suas portas para a realização de reuniões ali. Deram o nome de Missão da Rua Bradford ao local. Em 30 anos de casados, os Wigglesworth tiveram uma filha, Alice, e 4 filhos, Seth, Harry, Ernest e George, que veio a falecer no ano de 1915. Antes do nascimento de cada um dos seus filhos, os Wigglesworth oravam consagrando-os a Deus, para que fossem servos do Senhor. Depois que nasciam, Smith cuidava deles durante os cultos, para que sua esposa pudesse pregar. E logo que a mensagem terminava, Smith vinha para o púlpito e orava por aqueles que aceitavam a Jesus. Nem um pouco incomodado pelo papel ministerial de sua esposa, Smith dizia: o trabalho dela é lançar a rede, o meu, puxar os peixes para fora da água. Este último é tão importante como o primeiro. 9 Ele reconhecia o valor de se ter um coração de servo. O inverno de 1884 foi muito rigoroso em Bradford, e por isso, os encanadores estavam sendo muito requisitados. Smith não apenas trabalhou duro durante toda aquela estação, como também continuou ocupado por mais uns 2 anos, consertando os estragos causados pelas complicações daquele inverno. Durante aqueles dias de muito trabalho e grande prosperidade, a frequência de Smith à igreja foi diminuindo rapidamente e o seu coração começou a esfriar-se com relação às coisas de Deus. Entretanto, enquanto seu interesse pela obra do Senhor diminuía, o de Polly crescia a cada dia e o seu zelo por Deus e por uma vida de oração nunca vacilaram.
Sua consistência e diligência na obra de Deus faziam com que a falta de interesse de Smith se tornasse ainda mais evidente, e isso fez com que ele passasse a ficar irritado com a simples presença da esposa. Certa noite, Polly voltou da igreja um pouco mais tarde do que o costume. Por isso, tão logo ela entrou em casa, Smith disse-lhe: "Eu sou o chefe desta casa, e não vou permitir que você volte tão tarde desse jeito." Ao que Polly retrucou na mesma hora: "Sei que você é o meu marido, mas Cristo é o meu dono." 10 Então, profundamente irritado, Smith abriu a porta dos fundos, empurrou-a para fora de casa, e trancou a porta atrás dela. Contudo, tão aborrecido ele estava com ela que se esqueceu de trancar a porta principal. Ela simplesmente deu a volta até a frente da casa e entrou dando gargalhadas. Na verdade, ela riu tanto que Smith finalmente desistiu e começou a rir também. E enquanto ele estava rindo, sentiu que deveria passar uns 10 dias em jejum e oração, buscando a presença do Senhor. Em desespero e profundamente arrependido, encontrou o caminho da restauração. Qual é a sua classificação na escala de Richter? Dizem que a mulher é o termômetro da casa, e acho que isso é a pura verdade. Por exemplo, se a esposa está de mau humor, os outros membros da família também vão acabar tendo uma atitude negativa. Por outro lado, se ela está alegre, independentemente de como o marido se encontre, tudo vai parecer mais feliz. Polly Wigglesworth sempre foi um maravilhoso exemplo de equilíbrio. Entretanto, tenho certeza de que sua alegria e fidelidade foram grandemente testadas durante o tempo de apostasia de seu marido. Ela era uma pregadora muito conhecida, que realizava grandes reuniões evangelísticas por toda a cidade, onde centenas de pessoas se entregavam a Cristo. Enquanto isso, seu esposo ficava em casa, sentado sem fazer nada ou executando qualquer outro serviço de menor importância. Sem dúvida havia muitos comentários sobre a condição espiritual de Smith, enquanto o ministério de Polly era publicamente investigado. Entretanto, ela seguiu com o seu trabalho, sem se deixar abater. Obviamente, sua vitória foi possível por causa de um único fator: a sua firmeza em Jesus Cristo. Na maioria dos casos, quando o marido começa a esfriar na sua vida espiritual, a esposa começa a resmungar e a queixar-se, crendo que assim ela fará com que ele se arrependa e tome uma atitude. Contudo, um coração arrependido é fruto da obra do Espírito Santo na vida da pessoa, e não da reclamação de outros. Durante todo aquele tempo, o fogo do Senhor manteve acesa a chama da alegria dentro do coração de Polly, e por isso, Smith reconheceu seu erro e voltou-se para Jesus. A atitude de sua esposa foi a responsável direta pelo seu arrependimento e, consequentemente, pelo tremendo ministério que tiveram. Este deve ser o supremo alvo do cônjuge: ajudar o companheiro, ou companheira, a cumprir o seu chamado, qualquer que seja ele. Deus conhece o coração do nosso companheiro e o que o levará a desenvolver o ministério que lhe foi proposto. A única coisa que devemos fazer é manter o nosso coração reto diante do Senhor e deixar as outras pessoas com Deus e com o Espírito Santo. Dessa maneira, nunca iremos fracassar. A primeira cura. Por volta do final dos anos de 1890, Smith viajou para Leeds com o propósito de comprar material para o seu negócio na área da hidráulica. Enquanto ele estava naquela cidade, foi a uma igreja onde estavam sendo realizados cultos de cura divina. Smith entrou, sentou e ficou observando maravilhosas curas acontecerem. Tudo isso o tocou profundamente, e ao chegar em Bradford, começou a procurar as pessoas que se encontravam enfermas e a pagar as suas despesas para que fossem às reuniões de cura realizadas em Leeds. Entretanto, não disse uma única palavra sobre isso para a sua esposa. Afinal de contas, ele temia que a reação dela fosse a mesma de alguns críticos daquela época, que costumavam rotular cura divina como sendo fanatismo. Porém, quando ela finalmente descobriu a verdade, ouviu atentamente descrever como eram as reuniões e, precisando ela mesma de ser curada, o acompanhou em sua próxima viagem até Leeds. Chegando lá, ela recebeu a oração da cura e foi restaurada imediatamente. E daquele dia em diante, os Wigglesworth se apaixonaram pelas verdades a respeito de cura divina. Como resultado,
A igreja que eles cuidavam em Bradford começou a crescer e tiveram de procurar outro lugar para as suas reuniões. Encontraram um local bastante espaçoso, na Rua Bowland, e denominaram aquele novo trabalho de missão da Rua Bowland. Na parede que ficava atrás do púlpito, mandaram fazer a pintura de um grande pergaminho, onde pediram que fosse escrita a seguinte frase: Eu sou o Senhor que te sara. Es 15.26. A primeira experiência pessoal de Smith com cura divina aconteceu no início dos anos de 1900. Desde a sua infância, ele sofria com um problema de hemorroidas, que o incomodava muito. Certo dia, um ministro do Evangelho que estava visitando a família, orou por Smith e declarou em fé, que ele seria curado dessa enfermidade. Até então, todos os dias Smith tinha de fazer banhos de assento, com sais medicinais. Entretanto, convencido de que era a vontade de Deus curá-lo, parou com esse procedimento. Não demorou muito. Ele descobriu que estava completamente curado, e nunca mais sofreu com aquele problema. Neste ponto de sua vida, Smith passou a dedicar-se totalmente ao ministério de cura divina. Sendo seu próprio patrão, ele tinha tempo para organizar grupos para ir até a casa de cura de Leeds, sempre pagando do seu bolso por todas as despesas da viagem. Smith era conhecido por sua grande compaixão para com os enfermos e necessitados. Quando os obreiros da casa de cura viam Smith chegar com os grupos de enfermos, costumavam rir entre si, pois o que parecia era que ele não compreendia que Deus poderia curar aquelas pessoas em Bradford, da mesma maneira que curava em Leeds. Empurrado para o púlpito. Convencidos de que Smith precisava de um empurrãozinho para iniciar o seu ministério público, os líderes da casa de cura de Leeds tomaram uma decisão. Aproveitando a ocasião em que eles estavam indo para a convenção de Keswick, pediram que, durante o tempo que estivessem fora, ele assumisse a responsabilidade pelos trabalhos. Inicialmente Smith ficou meio receoso, mas os ministros lhe asseguraram de que ele era absolutamente capaz de executar a tarefa. Sem outra alternativa, ele se consolou, dizendo a si mesmo que ele só precisaria ser o responsável, e que haveria um grande número de pessoas dispostas a pregar. Contudo, todos concordaram que era ele quem deveria fazer isso. Assim, bastante temeroso, ele começou a ministrar e no final de sua mensagem, 15 pessoas vieram à frente para receber a oração de cura. Entre elas estava um homem que andava com a ajuda de muletas e, quando Smith orou por ele, começou a saltar e a correr pelo salão, livre das muletas e totalmente curado. Ninguém naquele local estava mais surpreso que o próprio Smith. Depois dessa reunião, as portas começaram a se abrir para Smith pregar, e não demorou muito para ele anunciar que iria começar reuniões de cura em Bradford. Na primeira noite de reuniões, 12 pessoas vieram para serem curadas e todas receberam a cura. Entre estas estava uma senhora que tinha um enorme tumor que vazava constantemente. Depois de receber a oração da fé, ela voltou para a sua casa. No dia seguinte, ela retornou contando que no local do tumor agora havia apenas uma cicatriz. Por favor, cale a boca. Não demorou muito, e Smith teve de enfrentar o seu primeiro desafio. Era uma questão de vida ou morte. A esposa de um amigo muito querido estava tão doente que os médicos acreditavam que ela não passaria daquela noite. O amigo de Smith disse-lhe que não tinha fé para que a esposa fosse curada. Uma profunda compaixão encheu o coração de Smith e ele decidiu que iria fazer de tudo para ajudar aquela família. Assim, foi procurar um pastor que estava abrindo uma pequena igreja em Bradford, e perguntou-lhe se ele poderia ir orar por aquela senhora, mas o ministro se recusou. Então ele foi em busca de um amigo, muito conhecido por suas orações fervorosas. O amigo concordou em ir com ele, e assim, os dois seguiram para a casa da enferma. Smith sentiu-se encorajado por ter alguém com ele, e pediu ao amigo que começasse a orar tão logo entrasse na casa. Ao ver o estado de total fraqueza em que a senhora se encontrava, ele atendeu imediatamente ao pedido de Smith e começou a orar, mas não como Smith esperava. Em sua oração, o homem começou a pedir pela família que ficaria enlutada e continuou nesse tom negativo até que Smith pediu que ele parasse de orar. Pensando que o pior já havia passado,
Wigglesworth pediu ao marido da enferma que orasse também, mas a oração dele seguiu o mesmo tom desalentador da anterior. Finalmente, quando Smith já não estava aguentando mais aquilo, gritou tão alto que podia ser ouvido lá da rua: Senhor, faça-o calar. E o esposo se calou. Então Smith pegou um vidro de óleo que sempre trazia em seu bolso, e derramou todo o seu conteúdo sobre o corpo da mulher, orando em nome de Jesus. Depois, em pé na cabeceira da cama, ele teve a sua primeira visão. Ele disse: repentinamente o Senhor Jesus apareceu, e mantive os meus olhos fixos nele, e ele me deu um daqueles sorrisos bondosos. Eu nunca me esquecerei daquela visão, a visão daquele sorriso terno e doce. Alguns momentos depois que a visão desapareceu, a mulher sentou-se na cama, cheia de nova vida. Ela teve muitos filhos, e viveu mais tempo que o próprio marido. Diabo, sai em nome de Jesus. A fome de Smith pela palavra de Deus era tão grande que ele nunca permitiu nenhum tipo de publicação em sua casa, secular ou cristã, que não fosse a Bíblia. Ele cria que tudo o que precisava saber estava nas Escrituras. Ele disse o seguinte sobre a sua esposa: assim que ela viu quanto eu era ignorante, começou a me ensinar a ler e a escrever. Infelizmente ela nunca conseguiu me ensinar ortografia. 12. A próxima experiência de Smith envolvendo uma situação de vida ou morte aconteceu em sua própria vida. Certo dia, ele foi acometido de uma terrível dor e teve de ficar acamado, tendo previamente combinado com sua esposa de que nenhum medicamento entraria em sua casa. Deixou a questão de sua cura nas mãos de Deus. A família orou durante a noite toda por algum tipo de alívio, mas nada aconteceu. Com o passar do tempo, ele só piorou e, finalmente, disse para a esposa: está me parecendo que minha hora chegou. Para o seu próprio bem e proteção, é melhor você chamar o doutor. Profundamente triste, Paley mandou chamar o médico crendo que a vida de seu marido havia chegado ao fim. Quando o médico chegou, balançou a cabeça em sinal de desânimo. Ele disse à família que era apendicite e que, pelo estado de Smith, suas condições já deviam estar se agravando nos últimos 6 meses. Ele continuou dizendo que os órgãos de Wigglesworth estavam tão afetados que não havia mais nenhuma esperança, nem mesmo a cirurgia. Quando o médico estava indo embora, uma idosa senhora e um jovem senhor entraram no quarto de Smith. Essa senhora cria na oração da fé e que toda a enfermidade provinha do diabo. Enquanto ela orava, o jovem senhor aproximou-se da cama de Smith, impôs suas mãos sobre ele, e clamou: diabo, sai em nome de Jesus. E para surpresa de Smith, o diabo saiu, e a dor desapareceu completamente. Por uma questão de segurança, o casal tornou a orar por Smith. Em seguida, ele se levantou, vestiu-se, desceu as escadas, e disse à esposa: eu estou curado. Tem algum trabalho para fazer? Quando Paley ouviu contar o que havia acontecido, e ainda totalmente surpresa, entregou-lhe os pedidos de serviço. Imediatamente ele saiu para fazer os reparos que precisavam ser feitos e nunca mais foi incomodado pela apendicite. 13. Eles estão recebendo demônios. Em 1907, a vida de Smith Wigglesworth chegou novamente a um ponto decisivo. Ele ouviu que um grupo de pessoas em Sunderland haviam sido batizadas com o Espírito Santo e falado em línguas, e decidiu verificar esses acontecimentos pessoalmente. Até aquele dia, Smith cria que já havia sido batizado com o Espírito Santo. Tanto ele como a sua esposa compartilhavam da crença popular de que a pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo no mesmo dia em que se convertia ao Senhor. Então, Smith lembrou-se de uma situação que o levou a arrepender-se de seus pecados e a fazer um jejum de 10 dias, ocasião em que encontrara novamente o caminho para Deus. De fato, naquela época, ele havia experimentado uma mudança definitiva em sua vida, e em meio a muito choro e intensa oração, ele se consagrara ao Senhor para ser totalmente santificado. Quando o período de jejum havia terminado, ele estava livre do seu gênio difícil e da sua melancolia de tal maneira que alguns até comentavam que gostariam de ter o mesmo espírito que Smith tinha. Por causa de tudo isso, Smith cria sinceramente que já era batizado com o Espírito Santo ou santificado. Em correspondência trocada com amigos em Sunderland,
sobre o dom de línguas. Eles o aconselharam a ficar longe desse tipo de coisa, dizendo que aquelas pessoas estavam recebendo demônios. Entretanto, quando ele chegou ali e orou com esses amigos sobre o assunto, eles lhe disseram: obedeça às suas próprias convicções. 14. Quando Smith assistiu às reuniões em Sunderland, dirigidas por Sir Alexander Bodin, ele ficou muito desapontado. Afinal de contas, parecia que havia muito mais mover de Deus em Bradford do que ali. Os cultos naquele lugar pareciam secos e sem as manifestações do poder de Deus. Por causa de sua frustração, ele ficava o tempo todo interrompendo as reuniões, dizendo: eu vim de Bradford porque quero esta experiência de falar em línguas da mesma maneira que houve no dia de Pentecoste. Entretanto, não compreendo por que as nossas reuniões de lá parecem cheias de fogo, e as de vocês, não. 15. Em seu desespero, Smith interrompeu as reuniões tantas vezes que foi convidado a se retirar do local. Um banho de poder e glória. Buscando a Deus de todo o seu coração, com o propósito de ter a experiência com o batismo com o Espírito Santo, Smith foi até o prédio do Exército de Salvação para orar. Ali, por 3 vezes ele foi jogado ao chão pelo poder de Deus. Os salvacionistas o advertiram contra esta questão de falar em línguas, mas Smith estava determinado a conhecer a Deus nessa área. Durante 4 dias ele buscou ao Senhor, esperando poder falar em línguas. Contudo, nada aconteceu. Finalmente, já com o espírito desanimado, sentiu que era hora de voltar para casa, em Bradford. Entretanto, antes de partir, ele foi até a casa pastoral para despedir-se da esposa do pastor, a senhora Bodin. Ele disse a ela que precisava voltar para casa e que, infelizmente, não havia falado em línguas. Então ela lhe disse: não é das línguas que você precisa, mas, sim, do batismo. 16. Ao ouvir isso, Smith pediu que ela impusesse as mãos sobre ele, antes que partisse. Ela fez uma oração simples, mas poderosa e, em seguida, saiu da sala. E foi aí que o fogo caiu. Banhado pelo poder e pela glória do Senhor, Smith teve uma visão da cruz de Cristo, vazia, e Jesus exaltado à direita do Pai. Cheio de louvor e adoração, Smith abriu a sua boca e começou a falar em línguas. Ele finalmente compreendeu que, embora já tivesse recebido a unção, agora recebia o batismo com o Espírito Santo, como foi no dia de Pentecoste. Assim, em vez de voltar para casa, Smith foi direto para a igreja onde o R.E.V. Bodin estava realizando um culto e, interrompendo, pediu a palavra por alguns minutos. Quando ele terminou o seu sermão, 50 pessoas haviam sido gloriosamente batizadas com o Espírito Santo e estavam falando em línguas. O jornal local, chamado Sunderland Daily Echo, o Eco Diário de Sunderland, deu destaque sobre a reunião, fornecendo detalhada menção à experiência de Smith, incluindo falar em línguas e as curas. Ele telegrafou para casa contando à sua família a grande novidade. Risada santa. Ao voltar para a cidade de Bradford, Smith sabia que teria de enfrentar alguns desafios a respeito daquela sua nova alegria, e ele tinha razão. Assim que ele entrou em sua casa, Pa lhe disse com toda a firmeza: quero que você saiba que eu já sou batizada no Espírito Santo tanto quanto você, e não falo em línguas. Domingo você vai pregar sozinho, e quero só ver o resultado de tudo isso. 17. Ela manteve a sua palavra e, quando chegou o domingo, foi para a igreja e sentou-se no último banco de trás. Quando Smith subiu ao púlpito, o Senhor lhe deu uma mensagem em Isaías 61:1 a 3. Ele pregou com grande poder e confiança. Durante todo o culto, Pali ficou se remexendo no banco, repetindo para si mesma: aquele não é o meu Smith, Senhor. Aquele não é o meu Smith, símbolo de marca comercial. Após o término da mensagem, um trabalhador ficou de pé e disse que desejava ter a mesma experiência que Smith tinha. Quando ele foi sentar-se, não calculou bem onde estava a cadeira e acabou indo parar no chão. O filho mais velho de Smith também ficou de pé e repetiu as mesmas palavras que o homem havia dito. Ao tentar sentar-se, igualmente não viu direito onde estava a cadeira e também caiu. Em um curto espaço de tempo, 11 pessoas estavam no chão, rindo sob o poder do Espírito. Então,
Toda a congregação foi dominada por uma risada santa, no momento em que Deus derramava o seu Espírito sobre os presentes. E esse foi o começo do grande derramamento espiritual ocorrido na cidade de Bradford, quando centenas de pessoas receberam o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas. Pouco depois que Paley recebeu o batismo com o Espírito Santo, o casal viajou por todo o país, atendendo a convites para pregar. E onde eles chegavam, parecia que uma grande convicção de pecados caía sobre o povo. Certa ocasião, quando Smith entrou em um supermercado para fazer compras, 3 pessoas caíram de joelhos, em sinal de arrependimento. Uma outra vez, enquanto 2 senhoras estavam trabalhando no campo, Smith passou por elas e gritou-lhes: "Vocês já estão salvas." E no mesmo instante, elas colocaram suas vasilhas no chão, e começaram a clamar a Deus. 19. O pacto financeiro com Deus. Nos dias que se seguiram, Smith desenvolveu o hábito de orar e jejuar. Logo, pessoas de todas as partes do país começaram a enviar cartas para ele, pedindo-lhe que fosse até onde moravam, e orasse por aqueles que estavam doentes ali. Smith atendia a todos os pedidos que podia. Às vezes, após uma viagem de trem até alguma cidade, ele ainda tinha de pegar uma bicicleta e viajar mais uns 20 quilômetros para chegar até onde se encontrava um dos aflitos que precisavam de suas orações. E por causa dessa incrível demanda em seu ministério, Smith logo viu seu trabalho de encanador entrar em declínio. Afinal, ele tinha de sair de sua cidade tantas vezes, para ir orar por alguém, que seus clientes acabavam tendo de chamar um ou outro profissional para fazer o serviço. Cada vez que ele retornava à sua cidade, havia menos serviço para ele fazer. Certa vez, quando ele retornou de uma conferência, viu que a maioria de seus clientes havia procurado outro profissional para fazer o serviço de que estavam precisando. Entretanto, houve uma viúva que não conseguiu ninguém para ajudá-la. Ora isso, quando ele chegou, dirigiu-se imediatamente para a casa dela, fez os consertos necessários e também consertou o telhado que estava danificado. Quando ela lhe perguntou quanto era o preço do seu trabalho, Smith respondeu: "A senhora não me deve nada, isso vai ser a minha oferta ao Senhor, pelo meu último trabalho como encanador." 20. Depois dessa declaração, ele quitou suas dívidas, fechou o seu negócio e começou um ministério de tempo integral. Ele acreditava que, apesar das histórias de pobreza que havia ouvido, Deus supriria abundantemente as suas necessidades, bastava apenas servir ao Senhor fielmente. Assim, confiante em sua parceria com Deus, Smith estipulou uma condição: "A sola dos meus sapatos nunca serão um motivo de vergonha, e eu nunca terei de usar calças rasgadas nos joelhos. Se uma dessas coisas acontecerem comigo, avisei ao Senhor que voltarei a trabalhar como encanador." 21. Deus nunca deixou de suprir todas as necessidades de Smith, e ele nunca mais voltou a trabalhar como encanador. Deixe-a ir. Uma das maiores tristezas da vida de Wigglesworth estava prestes a acontecer. Certo dia, enquanto estava na estação de trem, esperando o momento de viajar para a Escócia, Smith recebeu uma notícia devastadora. Paley havia tido um ataque do coração enquanto voltava da missão da Rua Bowland. Embora tivesse voltado o mais rápido que pôde para o lado de sua esposa, quando Smith chegou, viu que o espírito de sua companheira já havia partido para estar com o Senhor. Sem aceitar esse fato, ele imediatamente repreendeu a morte e, mesmo instante, a vida retornou ao corpo de Paley. Porém, por apenas alguns momentos, o Senhor lhe disse: "Chegou a hora de levá-la para casa, para estar comigo." Então, com o coração arrasado, Smith liberou sua companheira, aquela a quem ele havia amado por tantos anos, para que fosse com o Senhor. Paley Wigglesworth serviu a Deus até o seu último dia de vida, que foi 1º de janeiro de 1913. 22 dizem que após a sua morte, Smith pediu a Deus que lhe concedesse porção dobrada do Espírito Santo. 23 é daquele momento em diante, seu ministério tornou-se ainda mais cheio de poder. Eis o segredo. Imediatamente depois desses acontecimentos, Smith começou a ministrar em todo o país, viajando na companhia de sua filha e do genro. Naquela época,
Era muito incomum a imprensa secular britânica noticiar alguma coisa a respeito do Mian, símbolo de copyright religioso. Entretanto, o Daily Mirror, espelho diário, dedicou a sua primeira página para estampar 4 fotos retratando o Wigglesworth em seu ministério dinâmico. 31 é pelo fato de que esse jornal era o que possuía a maior circulação naqueles dias. Centenas de pessoas começaram a procurar o ministério de Smith. Ele tinha uma incrível capacidade de revelação nos assuntos relacionados à fé e seus ensinamentos. Nessa área atraiu multidões. O Wigglesworth não se contentava em ter apenas uma esperança de que a oração pudesse funcionar. A revelação que recebera sobre fé era prática, concreta, capaz de amolecer o coração mais endurecido pelo pecado, para a realidade do amor de Jesus Cristo. Smith tinha uma teoria muito simples a respeito de fé: simplesmente crer. Ele não aceitava a ideia de que Deus tinha filhos favoritos, e um dos seus primeiros exemplos desse princípio veio do Novo Testamento, onde João é mencionado como sendo aquele a quem ele, Jesus, amava. Segundo o Wigglesworth, o fato de o discípulo ter reclinado a sua cabeça sobre o peito de Jesus não fazia dele um favorito. Jó 13.25. O que chamava a atenção para a pessoa de João era o seu relacionamento com Cristo e a sua dependência dele. Smith sempre dizia: existe algo muito especial em crer em Deus. Isso faz com que ele passe pelo meio de 1 milhão de pessoas simplesmente para chegar até você e ungir sua vida. 25. Muitos livros já foram escritos na tentativa de desvendar o segredo da unção de Wigglesworth. Contudo, a resposta é muito simples. Sua grande fé veio por meio de seu relacionamento com Jesus Cristo. Era desse relacionamento que Smith conseguia a resposta para cada situação que ele tinha de enfrentar. Deus não tem favoritos, ele simplesmente opera por intermédio daqueles que creem nele. Eu nunca estou atrasado. Os métodos usados por Smith estavam frequentemente sendo criticados ou mal compreendidos. Entretanto, ele nunca se deixava abalar por essas críticas e sempre tinha compaixão por aqueles que lhe criticavam. Em vez de revidar, Smith sempre respondia: não sou impulsionado por aquilo que ouço ou vejo, mas, sim, pelo que creio. 26. Nessa ocasião, o Espírito Santo começou a ensinar a Smith os vários passos na caminhada da fé, e a primeira lição que ele aprendeu foi que a fé pode ser criada nas outras pessoas. Um exemplo desse conceito aconteceu com um garoto que estava seriamente enfermo. A família mandou um recado para Smith, pedindo que ele viesse vê-lo. Entretanto, ao chegar, a mãe do menino foi encontrá-lo à porta, dizendo: infelizmente você chegou muito tarde. Não existe mais nada que se possa fazer por ele. Ao que Smith respondeu: Deus nunca me envia a algum lugar muito tarde. 27. As condições do rapaz eram tão ruins que se eles simplesmente o movessem de onde ele se encontrava, seu coração poderia parar e ele certamente morreria. A família não teve fé para crer, e o jovem estava muito doente para crer por si mesmo. Antes de SM ter a oportunidade de orar pelo garoto, teve de sair para oficializar um noivado em uma igreja naquela região. Entretanto, antes de deixar a casa, disse à família que coitaria e que era para eles prepararem uma roupa para o filho vestir, pois o Senhor ria levantá-lo daquela cama. Porém, quando Smith voltou, a família não havia feito o que ele pedira. Quando viram a sua grande fé, ficaram envergonhados e imediatamente arrumaram as roupas para o garoto. Então Smith disse-lhes para colocar apenas um par de meias nele. Em seguida, fechou a porta do quarto e disse ao garoto sem vida que algo diferente de tudo que ele já havia experimentado estava para acontecer. Quando eu colocar as minhas mãos sobre você, a glória do Senhor vai encher este lugar de tal maneira que eu não vou conseguir ficar de pé. Provavelmente eu vou cair prostrado aqui no chão. 28. É no exato momento em que Smith tocou o corpo do garoto, o poder de Deus encheu o quarto de maneira tão forte que o Wigglesworth simplesmente caiu. E, de repente, o garoto começou a gritar: isto é para a sua glória, Senhor. Smith ainda estava no chão quando o jovem se levantou da cama e vestiu-se. Em seguida, abriu a porta e gritou: Pai, Deus me curou. Eu estou curado.
29. A glória do Senhor estava sobre aquela casa de uma maneira tão intensa que os pais do garoto também caíram prostrados. A irmã dele, que havia saído pouco tempo atrás de um manicômio, teve a sua mente instantaneamente restaurada, e a vila inteira onde eles moravam foi visitada pelo mover de Deus. Como resultado, um grande avivamento veio sobre toda aquela cidade. Naquele dia miraculoso, Smith aprendeu como transferir a fé por intermédio da imposição de mãos. Seu ministério nunca mais seria o mesmo, pois ele havia conhecido um novo degrau na escalada da fé. A fé podia ser criada e transferida para uma outra pessoa. Corre, mulher, corre. À medida que Smith foi crescendo em sua caminhada de fé, o Senhor lhe mostrou outro princípio: a fé deve ser colocada em ação. Até então, uma boa parte dos crentes parecia crer que Deus agia somente de maneira soberana, e que eles não tinham parte nisso. Porém, o ministério de Smith Wigglesworth trouxe uma nova luz a essa área escura da vida deles. Através do seu profundo relacionamento com Deus, ele começou a perceber na Bíblia que as pessoas que recebiam alguma bênção do Senhor haviam agido em fé na palavra para obter os resultados. Por isso, o seu ministério começou a adotar essa operação de fé em todos os cultos. No início de seus apelos, Smith costumava dizer: se você der apenas um passo, você será abençoado; se andar 100 metros, alcançará mais. Agora, se você vier até aqui na plataforma, nós vamos orar por você, e Deus vai suprir as suas necessidades com a sua provisão. 30. Essa era a verdade central por trás de seu ministério de cura. Com relação à fé, muitas pessoas, porém, diziam que era uma verdade insensível. A maneira de Smith Wigglesworth agir era o resultado de uma grande compaixão pelos necessitados e de uma inabalável fé em Deus. Um cristão deve agir de acordo com aquilo que crê, para receber a manifestação do Senhor. Por isso, às vezes Smith tinha de iniciar a ação de fé em alguns. Ele costumava chamar esse tipo de ministério de cura a varejo, pois a sua fé contribuía grandemente para a tomada de decisão de cada um daqueles irmãos. Um exemplo disso aconteceu durante uma reunião no Arizona, quando uma jovem senhora atendeu ao seu apelo de cura divina. Ela estava muito doente, com tuberculose. Enquanto ela começou a andar pelo corredor em sua direção, ele lhe disse: agora eu vou orar por você e, depois, você vai correr em volta desse lugar. Ele orou, e então gritou: corre, mulher, corre. Ao que ela respondeu: correr como? Se eu mal posso ficar de pé. Não me contradiga, gritou Smith. Faça o que eu mando. Ela continuou relutante. Por isso, Smith pulou do púlpito, agarrou-a pela mão, e começou a correr com ela. A senhora se agarrou a ele até que alcançaram velocidade. Em seguida, correu sozinha em volta do salão, sem o menor esforço. 3. Havia naquela mesma reunião uma outra senhora, que tinha as pernas travadas e por causa de muitas dores no nervo ciático. Smith disse a ela: corre. Ela também estava tão relutante que Smith teve de puxá-la, literalmente. Então ele correu em volta do salão com ela agarrada a ele. Finalmente, o poder de Deus veio ao encontro daquela atitude de fé e ela foi completamente curada. Ela veio a pé para o restante das reuniões, e se recusou a pegar o bonde. Tão feliz estava de ter recuperado o completo uso de suas pernas. Algo está passando por todo o meu corpo. Às vezes em seu ministério Smith usava uma outra abordagem para agir em fé. Ele lia uma passagem das Escrituras e, em seguida, agia conforme sentisse em seu coração. Frequentemente ele também promovia suntuosos banquetes para os mendigos e os deficientes físicos, e os membros da missão da Rua Bowland serviam farta comida. Durante os banquetes, ele providenciava para que alguns dessem os seus testemunhos de cura divina, como uma maneira de entreter os seus convidados e, assim, levava aqueles necessitados às lágrimas. Durante o primeiro banquete, Smith já estabeleceu um precedente para os outros que ele planejava. Ao final daquela primeira grande refeição, ele anunciou: nesta noite nós oferecemos diversão a cada um de vocês aqui nesta festa. Entretanto, no próximo sábado, teremos uma outra reunião. Todos vocês que hoje estão impossibilitados de andar, que vieram em cadeiras de rodas,
Vocês que já gastaram tudo o que tinham com médicos e não conseguiram serem curados, serão aqueles que vão nos entreter contando as histórias de libertação que receberam hoje, pelo poder do nome de Jesus. E para concluir, disse: quem aqui deseja ser curado? 32. É claro que todos quiseram. Uma senhora que havia vindo em cadeira de rodas voltou para casa andando. Uma outra, que sofria de epilepsia há 18 anos, foi curada instantaneamente, e em 2 semanas já estava trabalhando. Houve também um menino que vivia preso a um aparelho ortopédico metálico que, na hora em que o poder de Deus o tocou, foi imediatamente curado. Papai, 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 exclamou ele, estou sentindo algo passando por todo o meu corpo. 33. Semana após semana, as notícias dos milagres das reuniões anteriores se espalhavam, atraindo assim os doentes e aflitos para as reuniões dos banquetes. E que tremendo avivamento começou entre eles, simplesmente por agirem segundo a palavra de Deus. Eu vou mover o Espírito. Smith Wigglesworth levava Hebreus 11.6 muito a sério. Ele cria que, sem fé, é realmente impossível agradar a Deus. Por causa disso, ele incorporou essa fé em todos os segmentos de sua vida espiritual, incluindo as manifestações do Espírito Santo. Quando o mover do Espírito, por menor que fosse, vinha sobre Smith, ele se retirava para uma sala para estar a sós com o Senhor. E foi no desenvolvimento desse relacionamento de sensibilidade à vontade do Espírito Santo que ele compreendia a maneira de agir em fé enquanto ele cooperava com o Espírito. Certa vez, durante uma reunião, alguém fez um comentário sobre a rapidez com que Smith entrava no mover do Espírito. Então lhe perguntaram qual era o seu segredo, e ele respondeu: bem, é o seguinte, se o Espírito não se movia em mim, eu movo o Espírito. 34 Aqueles que não entendiam os princípios da fé pensavam que essas declarações eram arrogantes e desrespeitosas. Na realidade, porém, Smith sabia como atrair o Espírito de Deus. Aquela atitude era uma questão unicamente de e não de arrogância. Se no momento de iniciar um culto, Smith não sentisse o mover do Espírito, ele começava a si mesmo. Então, pela fé, ele levava os ouvintes a se focalizarem na palavra e no poder de Deus e fazia com que as expectativas deles com relação ao culto aumentassem. Como resultado disso, o Espírito Santo se manifestava entre eles em uma resposta direta à sua fé. E era também pela fé que Smith tomava a iniciativa e exercitava os dons que havia dentro dele. O Wigglesworth não ficava esperando que algo sobrenatural viesse e se apossasse dele espiritualmente. Para ele, cada ação, cada operação e cada manifestação provinha de uma só coisa: fé completa. A fé verdadeira confronta, e é acesa pela nossa iniciativa. Depois disso, Smith começou a ensinar aos membros do corpo de Cristo que eles poderiam falar em línguas por iniciativa própria. Para ele, a fé era a principal substância que movimenta o espírito humano, e não algum poder soberano. J. S. Stiles, um grande autor e ministro da Assembleia de Deus, aprendeu esse maravilhoso princípio com Smith Wigglesworth, e carregou-o consigo por todo o seu ministério. Em uma grande reunião na Califórnia, Smith pediu a todos aqueles que ainda não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, que se colocassem de pé. Depois, pediu que todos aqueles que haviam recebido, mas que já não falavam em línguas por 6 meses, que também ficassem de pé. Agora vou fazer uma oração simples, começou ele, e quando eu terminar, vou dizer agora, e todos vocês vão falar em línguas. Então Smith orou e, em seguida, gritou, agora. E tão logo todos começaram a orar em línguas, um som como de muitas águas encheu o auditório. Em seguida, ele disse para as pessoas fazerem a mesma coisa novamente, só que, desta vez, quando ele dissesse agora, todos deveriam cantar em línguas. Pela fé, ele orou, e então gritou, agora, cantem, e o som que se ouviu foi como um numeroso e glorioso coro. R.V. Stiles disse que, naquele dia, aprendeu que o Espírito opera pela fé, e pouco depois dessa revelação ele começou o seu ministério internacional. 35. Outro segredo. Smith Wigglesworth era um homem grandemente movido pela compaixão. Quando recebia pedidos de oração de todas as partes do mundo,
clamava a Deus e chorou pelas pessoas que enviavam estes pedidos. Muitas vezes, enquanto ele está ministrando aos aflitos, lágrimas banhavam o seu rosto. Ele também era muito véu com os idosos e com as crianças. Se durante os seus cultos o calor se torce muito forte, ele sentia uma grande compaixão pelos bebês e pelos idosos, e vá por eles primeiro. Demonstrando as verdades de Atos 19.11 e 12, centenas e mais centenas de PSS foram curadas pelas orações que Smith fazia sobre lenços, enviados àqueles ele não conseguia visitar. Um amigo íntimo seu falou sobre a sinceridade e a paixão que ele demonstrava, dizendo: quando chegava a hora de abrir as cartas, todos tínhamos de parar qualquer coisa que estivéssemos fazendo e nos colos debaixo do fardo daqueles que escreviam. Não havia nada de desleixado ou pitado em seus métodos. Todos na casa tinham de se unir em oração e impor as mãos sobre os lenços que seriam enviados àqueles que estavam sofrendo. Livamos com aqueles lenços como se seus donos estivessem ali presentes. 36. Escorrasse o diabo. Ciente de que a fonte de todos os milagres de Cristo provinha de sua compaixão, Th se tornou positivamente agressivo em desfazer as obras do diabo. Seu único alvo era levar a cura a todos os oprimidos e ensinar ao corpo de Cristo a lidar, implacavelmente, com o diabo. Certo dia, enquanto esperava pelo ônibus, ele observou a maneira com que uma senhora tentava fazer o seu cão voltar para casa. Entretanto, mesmo após várias tentativas dóceis, o cachorro permanecia impassível. Quando ela viu que o ônibus estava chegando, bateu o pé no chão e gritou: "Vá para casa depressa!" E o cachorro saiu correndo com o rabo entre as pernas. E exatamente assim que você tem de lidar com o diabo, disse Smith, alto o suficiente para que todos ouvissem. 37. Smith não tinha a menor paciência com demônios, principalmente quando eles tentavam atrapalhar as suas reuniões. Certa ocasião, ele estava realizando um culto e não estava sentindo liberdade para pregar. Então, começou a gritar. Contudo, nada aconteceu, tirou o paletó, mas tudo continuou igual. Então Smith perguntou a Deus o que estava acontecendo, e o Senhor lhe mostrou uma fileira de pessoas sentada em um dos bancos da igreja, todas de mãos dadas. Imediatamente ele percebeu que eram espíritas, e que estavam ali com o propósito de impedi-lo de realizar aquela reunião. Então, quando ele começou a pregar, desceu do púlpito e caminhou em direção ao lugar onde elas estavam sentadas. Depois, segurou no banco e ordenou ao diabo que saísse dali imediatamente. O grupo caiu ao chão, depois aquelas pessoas se levantaram, e acotovelando-se uma a outra saíram apressadas do prédio. Todas as vezes que Smith Wigglesworth ia expulsar demônios, estava sempre absolutamente seguro e confiante na fé que tinha no Senhor Jesus. Ele sabia que as orações não precisavam ser longas. Afinal, se a oração era feita em fé, com certeza a resposta viria. Autoridade internacional. O Ministério Internacional de Smith começou em 1914. Em 1920, estava a pleno vapor. Embora as perseguições contra sua pessoa fossem muito grandes, ele nunca dava muita importância a isso. E ao contrário do que é comum na maioria dos ministérios, existem mais escritos sobre o seu grande poder e os milagres que realizou, do que sobre os problemas e perseguições que teve de enfrentar. Talvez isso seja devido à sua grande fé. Smith se livrava das críticas tão rápido quanto do pó que ficava no seu paletó. Ele nunca se descuidava dessa área. Em 1920, na Suécia, alguns profissionais da área médica e as autoridades locais acharam que poderiam frear o ministério de Wigglesworth proibindo de impor as mãos sobre as pessoas. Entretanto, ele não estava nem um pouco preocupado. Afinal, ele sabia que Deus responde à fé, e não a métodos. Por isso, após encerrar a pregação, instruiu as mais de 20.000 pessoas presentes que, enquanto ele estivesse orando, elas deveriam impor as suas próprias mãos sobre si mesmas, e acreditarem que receberiam a cura. Instantaneamente, multidões foram curadas. Smith chamou aquele tipo de cura em larga escala de cura por atacado. Naquele mesmo ano,
Smith foi preso por 2 vezes na Suíça. Os mandados de prisão foram expedidos sob a acusação de prática da medicina sem licença. Em uma terceira ocasião, os oficiais chegaram até a casa de um ministro pentecostal com o outro mandado de prisão para Wigglesworth. O pastor que os recebeu à porta, disse-lhes: "O Sr. Wigglesworth não está no momento, porém, antes de vocês o prenderem, gostaria de mostrar-lhes o resultado do seu trabalho nesta cidade." Em seguida, aquele servo do Senhor acompanhou os policiais até a parte mais pobre da cidade, para a casa de uma senhora a qual aqueles mesmos policiais já haviam prendido várias vezes. Depois que eles viram aquela mulher totalmente transformada, prova viva de sua completa libertação e fé em Jesus Cristo, ficaram tocados e disseram ao pastor: "Não temos como fazer este trabalho parar. Uma outra pessoa terá de prender esse homem." Uma outra pessoa o fez. Depois de preso, um oficial veio ter com Smith. No meio da noite lhe disse: "Eu não vejo nada errado em você. Pode ir embora." Wigglesworth, porém, respondeu: "Não, só vou embora sob uma condição: que todos os oficiais que estão aqui fiquem de joelhos e aceitem que eu ore por eles." 38. Pentecoste. Por volta de 1921, o ministério de Smith estava no seu apogeu. Convites para ministrar internacionalmente chegavam em grande quantidade em sua casa, chamando para embarcar na mais longa viagem itinerante de toda a sua vida. Embora ele já fosse muito conhecido na Europa e América, parecia que ninguém havia dado importância à sua chegada a Colombo, Ceilão, Sri Lanka. Entretanto, dentro de poucos dias, multidões enchiam o local de reuniões na tentativa de encontrar um lugar para sentar. Muitos tiveram de ficar do lado de fora. Quando as reuniões terminavam, Smith ia passando entre as centenas de pessoas, tocando-as e crendo em Deus, juntamente com elas, para que ele atendesse às suas orações. Algumas informações sobre aquelas reuniões de Smith noticiaram que um grande número de pessoas foram curadas, tão logo sua sombra passou sobre elas. 39. Em 1922, Smith fez uma viagem para a Austrália e Nova Zelândia. Algumas pessoas acreditam que as reuniões dele ali foram as responsáveis pelo surgimento das igrejas pentecostais nesses dois locais. Apesar de ter ficado apenas alguns meses ali, milhares foram salvos, curados, cheios do Espírito Santo e receberam o dom de línguas. A Austrália e a Nova Zelândia experimentaram o maior avivamento espiritual de todos os tempos. Você pode abençoar o porco. Certa vez, o Dr. Lester Sumrall, da cidade de South Bend, Indiana, compartilhou sobre um incidente muito engraçado que aconteceu durante uma viagem que ele fizera com Smith. Foi no país de Gales, quando ofereceram aos dois um jantar, e o prato principal era porco assado. Antes de comerem, os anfitriões pediram que Smith desse graças pela refeição. Então, em alto e bom som, ele orou: "Senhor Deus, se podes abençoar aquilo que amaldiçoaste, então abençoa este porco." O senso de humor de Smith e a sua ousadia causaram uma grande impressão em Sumrall. Ele geralmente ria muito quando compartilhava essa história comigo. Uma séria controvérsia. Embora muitas igrejas tenham sido fundadas como resultado das reuniões de Smith Wigglesworth, durante todo o seu ministério ele sempre preferiu não se ligar a nenhuma denominação. Seu coração estava cheio do desejo de alcançar todas as pessoas, independentemente das diferentes doutrinas. Ele nunca quis ser controlado por nenhuma denominação em particular. Surgiu, na vida de Smith Wigglesworth, uma polêmica que contribuiu ainda mais para reforçar a sua preferência por um ministério independente. Em 1915 ele havia se tornado membro da União Missionária Pentecostal, que não era uma denominação e nem oferecia qualquer licença ministerial ou ordenação. Ela existia apenas para dar cobertura a ministros que compartilhavam da mesma fé. Smith trabalhou com a UMP até que, em 1920, foi forçado a deixá-la. Os fatos se sucederam assim. Depois de 7 anos que estava viúvo, Smith desenvolveu amizade com uma mulher chamada Senhorita Anflet, e disse-lhe que sentia que os dois tinham uma afinidade espiritual. Entretanto, Anflet rejeitou aquela ideia e,
juntamente com outra mulher, escreveu uma carta para o MP, reclamando da conduta de Smith. Essa carta foi endereçada a Cecil Polio, que notificou aos outros membros do conselho, bem como ao secretário, o Sr. Mundell. Embora o MP tivesse uma postura muito rigorosa com respeito a relacionamentos entre homem e mulher, Smith Wigglesworth tinha certeza de que eles iriam ficar do lado dele, apesar das acusações. Entretanto, quando o conselho recebeu a carta da senhorita Amphlett, imediatamente o Sr. Polio escreveu a Smith pedindo que ele renunciasse à sua posição no conselho e se abstivesse de participar publicamente da obra do Senhor por um longo período. Devia também buscar a restauração diante de Deus e dos homens, assumindo por um bom tempo um estilo de vida piedoso e tranquilo, e mostrando, dessa forma, frutos dignos de arrependimento. 40. Smith aceitou o pedido de deixar o conselho, embora cresce firmemente que aquelas duas senhoras haviam se juntado com o firme propósito de arruinar o seu ministério. Na verdade, ele ficou tão desapontado com Polio, por ele ter permitido que aquela situação tomasse proporções tão alarmantes, que escreveu uma carta diretamente ao secretário do conselho, o Sr. Mundell, dizendo o seguinte: creio que, desta vez, o Sr. Polio ultrapassou os limites, fazendo parecer que cometi fornicação ou adultério, e estou totalmente inocente dessas acusações. O que fiz foi agir tolamente, mas Deus já me perdoou. Essa questão foi resolvida dentro de princípios espirituais e, depois disso, também na igreja e com o Sr. Polio, e ele deveria ter dado o caso por encerrado. 41. Em uma outra carta, desta vez endereçada ao próprio Sr. Polio, Smith escreveu: Deus mesmo vai se encarregar de consertar as coisas. A boa mão do Senhor está sobre mim, e eu conseguirei refutar essas acusações. Esta semana mesmo o Senhor me usou para repreender o opressor. Por isso, amado irmão, eu lhe digo que seguirei fazendo a obra de Deus. Apenas peço-lhe que cuide para não se encontrar impedindo o Evangelho. Nesta situação você deveria ter agido comigo como desejaria que agissem com você. Não se incomode em me enviar alguma coisa para eu assinar. Eu já assinei esta carta que ora lhe envio. E isto é tudo. 42. Desse dia em diante, Smith Wigglesworth estava continuamente viajando, atendendo a convites para ministrar por todo o mundo, e para se proteger de mais alguma falsa acusação dessa natureza, ele sempre viajava na companhia de sua filha, Alice. Aquela polêmica que resultou na renúncia de Smith nunca fez com que E com acento agudo diminuísse o seu ritmo de trabalho. Na verdade, parece até que fez com que ele trabalhasse ainda mais. Isso que geralmente acontece quando alguém sai de debaixo do denominacionalismo. Sei que a UMP não era uma denominação, mas esses tipos de governos regidos por comitês às vezes podem desenvolver um controle até quando começam com a intenção certa. Mesmo que o controle possa ser quase imperceptível, ainda assim afeta o bom andamento da obra. Foi bem melhor para Smith desenvolver o seu ministério por conta própria. Ele não precisou da reputação e nem do suporte da e afinal de contas, ele tinha o poder de Deus. Melhor estar preparado. Wigglesworth amava a palavra de Deus e era muito disciplinado no estudo dela. Ele nunca se considerava totalmente vestido e pronto para sair, a menos que estivesse carregando a Bíblia. Enquanto outros liam novelas, livros ou jornais, ele lia as Escrituras. Smith também nunca se levantava da mesa de um amigo sem antes ler o que ele chamava de uma pequena porção de um livro. A enfermidade teve de ceder. Embora o próprio Wigglesworth tenha visto muitas curas e milagres acontecerem instantaneamente, ele mesmo quase não experimentou tais milagres. Em 1930, quando estava perto de completar 70 anos de idade, estava passando por uma grande luta com uma dor terrível. Ele orou ao Senhor pedindo que o livrasse daquela angústia, mas isso não aconteceu. Então decidiu ir ao médico que, após tirar algumas radiografias, disse que Smith estava com um problema muito sério de pedras nos rins em estágio bastante avançado. A cirurgia seria sua única esperança e com acento agudo a que, de acordo com o médico, se ele continuasse com aquelas dores, não viveria muito tempo. Diante de tal diagnóstico, ele respondeu:
Doutor, o Deus que fez o meu corpo é o único que tem o poder de curá-lo. Enquanto eu viver, nenhuma faca vai cortá-lo. 43. O médico ficou bastante preocupado e até desanimado com essa resposta. Entretanto, o Wigglesworth saiu do seu consultório lhe assegurando que ele ainda iria ouvir de sua cura. Porém, a dor aumentava a cada dia e, para piorar, agora vinha acompanhada por inflamações. Durante as noites, Smith deitava e levantava várias vezes, rolando no chão com dores agonizantes, enquanto tentava expelir as pedras que, uma por uma, iam saindo. Ele pensou que seu suplício logo terminaria, mas durou por 6 longos e penosos anos. Durante todo esse tempo, Smith nunca deixou de comparecer a uma reunião marcada e, muitas vezes, ministrava em até 2 cultos por dia. Em algumas reuniões orava por até 800 pessoas, enquanto ele mesmo estava sentindo dores terríveis. Às vezes tinha de sair às pressas do púlpito, quando as dores se tornavam insuportáveis, para ir ao banheiro tentar se livrar de mais uma pedra. Depois retornava ao púlpito e continuava dirigindo o culto. Frequentemente acontecia de ele ter de se levantar da própria cama, para atender os pedidos de oração por cura. Poucos sabiam que ele estava passando pela maior provação de toda a sua vida. Às vezes ele perdia tanto sangue que o seu rosto ficava pálido e tinha de se envolver em cobertores para conseguir se aquecer um pouco. Passados 6 anos, mais de 100 cálculos renais já haviam sido juntados dentro de um frasco de vidro. O genro de Smith, James Solatar, deu este belo depoimento a respeito dele. Tendo morado com o Sr. Smith e chegado mesmo a compartilhar do mesra de quarto com ele, fato que aconteceu com certa frequência naqueles anos, ficava-os maravilhados de ver o zelo intenso, presente em sua pregação inflamada e seu ministério cheio de compaixão pelos enfermos. Ele não apenas suportava as suas agonias, mas fazia com que essas mesmas dores servissem ao propósito de Deus, e a gloriava nelas. 44. Estão vendo a mim e não ao Senhor. Depois de 2 anos de batalha com o seu problema de rins, Smith não desistia. Pelo contrário, em 1932 ele pediu a Deus que lhe concedesse mais 15 anos de vida para continuar servindo-o. Deus atendeu ao seu pedido e, durante aquele tempo, Wigglesworth visitou a maior parte da Europa, África do Sul, Estados Unidos e Canadá. Sua maior alegria era ver a palavra de Deus sendo confirmada através de sinais e maravilhas que o Senhor operava como resultado da fé das pessoas. Seu alvo principal era que as pessoas vissem a Jesus naqueles milagres, e não a pessoa de Smith Wigglesworth. Em seu último mês de vida, ele se entristeceu muito e fez o seguinte comentário: "Hoje encontrei em minha correspondência um convite para pregar na Austrália, outro na Índia e no Ceilão, e ainda um terceiro para a América. As pessoas estão vendo a mim." E com o coração cheio de tristeza, começou a chorar. Pobre Wigglesworth, que decadência pensar que as pessoas estão olhando para mim. Deus jamais permitirá que outro receba a sua glória, ele vai me tirar de cena. 45. E ele não estava mais ali, pois Deus o tomou. 7 dias depois desse acontecimento, Smith estava indo ao funeral de um ministro amigo seu. Durante o caminho, ele comentou com alguns amigos que estava se sentindo maravilhosamente bem. Ele mostrou os diferentes lugares onde ele e Palha haviam visitado ou pregado e, depois, falou sobre os grandes milagres ocorridos enquanto estavam lá. Ao chegar à igreja, seu genro James abriu a porta e o ajudou a entrar na casa pastoral, onde havia uma lareira aquecendo o ambiente. Ao entrar, encontrou o pai de uma garota pela qual ele havia orado 4 dias atrás. A família já havia aceitado que a garota iria mesmo morrer, mas Smith tinha uma grande fé na cura dela. Quando ele viu o homem, perguntou: "Bem, e aí, como ela está?" 46. Ele esperava ouvir que a garota estava completamente curada. Entretanto, o que Kyle ouviu foi uma resposta meio relutante: "Ela está um pouco melhor, um pouquinho mais aliviada. Suas dores não têm sido tão fortes durante os últimos dias." Bastante desapontado com aquela resposta, Smith deixou escapar um profundo suspiro, cheio de compaixão. Depois,
inclinou a cabeça e, sem nem mais uma palavra e nem sentindo qualquer dor, partiu para o lar celeste, ao encontro do Senhor. Smith Wigglesworth faleceu no dia 12 de março de 1947. Fé mais compaixão igual a milagres. Anos atrás, enquanto orava por algumas pessoas, um homem veio até mim, com lágrimas escorrendo pela face. Ele me contou do poder que havia experimentado umas reuniões de avivamento voz of voz de cura. O poder que ele havia sentido durante aquelas reuniões haviam trazido libertação a ele. Depois, disse algo que jamais me esquecerei: enquanto eu viver, será que não existe ninguém que ande no poder de Deus como eles andavam naqueles tempos? Será que não existe ninguém que possa trazer libertação à minha vida? Será que existe pelo menos uma pessoa como aquelas, nos dias de hoje? E eu pergunto, será que não existe mais aquele poder, debaixo do qual Smith Wigglesworth andou? Será que aquele poder morreu com ele? E claro que não. O mesmo poder sob o qual Wigglesworth operou está aqui à nossa disposição hoje. Não precisamos de mais poder. A única coisa que precisamos é usar a nossa fé e a nossa compaixão para que aquele poder opere. Wigglesworth agia na fé mais audaciosa que eu jamais vira, desde o livro de Atos. Porém, aquela fé era incendiada pela compaixão. Smith se apropriava da palavra de Deus e era impulsionado pela compaixão pelas pessoas, e essa combinação produz milagres. O desafio agora está sobre a nossa geração. Deus deu uma ordem para que homens e mulheres invadam as cidades e as nações com o poder do alto. Você vai atender ao chamado de Deus. Vai ter a coragem de crer simplesmente. O seu coração está tão cheio de compaixão pelas multidões, que você vai dar um passo de fé, crendo que o Senhor cumprirá a sua palavra. Faça a sua parte para que se possa dizer de nossa geração, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. HB 11.33, 34. Coloque em ação o dom que existe em você e invada a sua casa, o seu bairro e a sua nação com o poder de Deus. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra através de nós. Capítulo 7. Smith Wigglesworth